Você é do time que acha que a Petrobras passou por um turnover muito bem sucedido e agora é uma empresa para se investir para o longo prazo ou não? É loucura investir em uma estatal em períodos de governo populista? É sobre isso que eu vou trazer nesse vídeo. Eu vou trazer as minhas reflexões, os meus pontos de vista sobre Petrobras, razões para investir e riscos para ficar atento. O que será apresentado nesse vídeo? A primeira parte eu vou falar sobre 4 riscos que preocupam na Petrobras. A segunda parte eu vou falar sobre um comunicado aos acionistas emitido recentemente que é muito positivo. E no final eu vou trazer uma abordagem onde eu falo sobre o seguinte: ela ainda está descontada em termos de EV/EBITDA e ROIC. Então, começando pela parte sobre os 4 riscos que preocupam na Petrobras. Então, risco 1, subsídios dos combustíveis. A Petrobras não é a única importadora de combustíveis no Brasil. Uma vez que ela importa e vende a preço subsidiado, seus concorrentes não conseguem competir e quebram ou param de importar antes disso. Porque o que acontece? Existem empresas que elas fazem aquele processo de qualquer comerciante. Compra por um preço e vende por um preço um pouco mais caro. Porém, imagine você numa situação onde você compra, por exemplo, $50 o barril de petróleo e você vem aqui no Brasil para vender por $60. Aí aparece a Petrobras, com todo o governo, dizendo que a Petrobras vai vender o barril do petróleo por 45. Ou seja, você vende por um preço que está abaixo do preço que você comprou. Então, quanto aos concorrentes, vai acontecer duas coisas: ou o concorrente vai quebrar, ou ele vai parar de importar, porque não faz sentido importar algo sabendo que você vai operar no prejuízo. E quais são os possíveis problemas desse tipo de situação? O primeiro é o desabastecimento. O subsídio pode gerar uma situação onde a Petrobras não consiga atender a demanda por preço subsidiado e o país fique sem combustível, uma vez que não vai ser possível nem comprar mais caro, porque os concorrentes deram uma pausa ou quebraram. Porque vocês se lembram da situação? Eles viram que não vale a pena importar e pararam de importar. Aí a Petrobras assumiu o rojão. Agora ela tem que fornecer toda a cadeia de combustível para todo mundo. Os seus concorrentes pararam de vender, mas agora ela já não dá conta do tranco, porque é muita pessoa querendo e ela não tem os concorrentes para ajudar a distribuir para a população, para as empresas. E o segundo problema, que é ainda pior, é operar com prejuízo. Essa situação é insustentável e gera altíssimo endividamento. O pessoal, de duas uma, ou eles não se lembram da época do período Dilma, ou elas começaram a investir agora. Começou a investir em 2021, 2022. Mas na época do período Dilma, era super real. Nos youtubers de finanças, no mercado, nos economistas, eles falarem sobre a possível quebra da Petrobras. E não era falando assim, pode ser que quebre. As pessoas falavam como algo prático, algo muito próximo de acontecer. Por quê? A Petrobras ela chegou a ter o maior endividamento de uma empresa no mundo. No mundo. Na época, ninguém queria emprestar dinheiro para a Petrobras para ajudar a Petrobras a pagar todo esse ouro. O que teve que acontecer? Empresas públicas tiveram que emprestar dinheiro para ela. A Caixa, o Banco do Brasil. Ninguém queria. Então aí você vê o problema que é o subsídio nos combustíveis. Se você pretende ser um investidor da Petrobras, você precisa ficar atento a isso e saber que isso não é positivo para a empresa. A empresa vai se endividar, a empresa vai operar no prejuízo. Outro problema do subsídio dos combustíveis é que os concorrentes eles não aparecem. Na visão de especialistas do setor, a resposta passa pelo tamanho e o histórico concorrente. Tentar fabricar combustíveis no Brasil significa competir com uma gigante do porte da Petrobras, controlada pelo governo e que em vários momentos acabou vendo seus produtos abaixo do preço de mercado, o que torna o negócio inviável para qualquer outra empresa. Isso era praxe antes da quebra do monopólio nos anos de 1990, quando existia a chamada Conta Petróleo. O Tesouro Nacional pagava a Petrobras, à época ainda uma grande importadora, para vender combustíveis mais baratos
do que o preço de custo nos momentos de altas. Aí, pessoal, é impossível. Ninguém vem entrar no mercado se existe isso. As empresas nem tentam se estabelecer aqui, porque elas sabem que a qualquer momento vai vir uma canetada e vai vender a prazo abaixo do preço de custo, aí não tem como. Risco 2. Investimento sem rentabilidade comprovada. Quem aqui se lembra que o TCU condenou ex-gestores da Petrobras ao pagamento de débito e multa pela compra da Pasadena? Pasadena era uma unidade de negócios lá no Texas, nos Estados Unidos, e tinha um parecer da empresa de auditoria dizendo que não recomendava a compra. Mesmo assim, a Dilma foi lá e assinou. Na época, eu acho que ela não era presidente, ela era integrante do conselho de administração, algo assim. Ela tinha um alto cargo lá na Petrobras. E esse é um dos problemas. Pode acontecer de na Petrobras, ela tem histórico de investir em coisas sem rentabilidade. Outro exemplo de investimento sem rentabilidade comprovada foi o caso da refinaria Abreu e Lima. A refinaria, que era para custar 12 bilhões, saiu por 101 bilhões, custando 8,5 vezes a mais que o previsto para os cofres públicos. A refinaria Abreu e Lima tem um custo de refino por barril de petróleo 3 vezes superior à média mundial. Ou seja, não basta custar muito mais caro para fazer, ela ainda é pior para refinar do que o que tem lá fora. E é complicado, cara. Isso é Petrobras. Muita gente aí fez a fortuna de família por gerações em meio aos contratos superfaturados. Outro risco, corrupção. No período em que foram encontrados os contratos superfaturados na Petrobras, foi registrado 6,2 bilhões no balanço como perdas patrimoniais. Foi registrado ainda 44,6 bilhões em forma de impairment, que é uma espécie de reavaliação para baixo dos ativos. Segundo Graça Foster, presidente da Petrobras, até então a estimativa é que a corrupção causou prejuízo estimado de 88 bilhões de reais. E aí, o que você achou do valor? É mole ou que é mais? 88 bilhões de prejuízo. E quem falou não foi nada mais, nada menos do que a presidente da Petrobras na época. Outro ponto, inchaço na máquina pública. Somos uma empresa com mais de 49 mil colaboradores. Olha, eu procurei bastante aqui para colocar para vocês, assim, o indicador, a produção de barris por colaborador. Eu já vi muitos anos atrás, muito tempo atrás, que a Petrobras ela precisava de uma quantidade de colaborador muito maior do que seus concorrentes, tipo ExxonMobil, para extrair petróleo. Mas eu não consegui achar esse número, mas a Petrobras ele tem esse problema, tá? Ela é uma empresa, sim, que tem muito mais funcionários do que precisaria ter. Mas é fácil de entender, né, pessoal? Aí a gente consegue colocar um amigo do pai, consegue colocar o cunhado. Os políticos fazem a festa, sai colocando gente lá em tudo quanto é lugar. E não é salário ruim não, tá? Saláriozinho fraco lá é 10 mil reais para essa galera aí. Diretor, então, é na casa dos milhões, se for levar em consideração o salário anual. E aqui um risco bônus, mas aí já não é um risco da Petrobras, é um risco de todas as empresas desse ramo, né? É o preço do petróleo. Preços do petróleo mais caros é melhor para a empresa. Longos períodos com preço de petróleo baixo podem gerar um grande estresse no lucro da empresa. Mas aí já não é um risco apenas da Petrobras, mas também para todas as empresas do ramo. E vamos à segunda parte do vídeo, onde eu vou falar sobre o comunicado aos acionistas e comentar por que ele é positivo. O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião realizada naquela data, determinou que a diretoria executiva da companhia elaborasse proposta de aperfeiçoamento da política de remuneração aos acionistas, incluindo a possibilidade de recompra de ações. E repassando conceitos aqui, antes de eu dar continuidade, o que é uma recompra de ações? A recompra de ações é um método em que a empresa compra ações no mercado para custodiá-las em sua tesouraria ou cancelá-las. Em geral, a ação é feita quando a companhia considera que o preço de suas ações está abaixo do seu valor.
E por que isso é bom? Normalmente, quando uma empresa realiza a recompra de ações, há tendência de cancelamento das ações. Então, percentualmente falando, a pessoa passa a ser mais dono, porque tem maior participação agora do que antes do cancelamento. E quando a gente pensa em recompra de ações, toda recompra é boa? Não. Aqui vamos utilizar, segundo Warren Buffett, dois critérios que ele considera para que uma recompra seja boa. O primeiro é que a recompra é uma boa quando não existem mais outros projetos com bons retornos dentro da empresa. 2. Se são feitas no preço correto. Então vamos analisar esses dois pontos. Primeiro ponto, o que a Petrobras vem fazendo? Vendeu partes da empresa que não tem a ver com a atividade principal, como por exemplo os postos de combustíveis, focou no pré-sal e na expertise de extração em águas profundas. Então não há hoje nenhum grande projeto interno que demonstre um grande retorno. Ela anunciou um projeto lá, mas esse projeto ele é de longo prazo e ele não vai exigir grande necessidade de capital por agora. Então, ela atende esse primeiro critério. A recompra é uma boa quando não existem outros projetos com bons retornos dentro da empresa. Vamos agora ao segundo ponto. Se são feitas no preço correto. Como anda o preço? Do ponto de vista gráfico, está próximo das máximas históricas, porém do ponto de vista de múltiplos históricos, ela negocia abaixo. Esse aqui é o gráfico da Petrobras. Esse é o gráfico no site do Investidor 10 e ele traz toda a cotação que ele consegue lá pelo site. E olha só como que está hoje a cotação. A cotação está próxima do topo, muito próxima do topo. Então aqui não tem... Olhando esse gráfico somente, você vê que a empresa não está das melhores para comprar. Ela está próxima da máxima histórica. Normalmente próxima da máxima histórica não é bom. Olha só quem comprou aqui por volta de abril de 2020. Comprou aqui e o preço só vai voltar um ano depois. Às vezes leva 2, 3. Então não é uma boa comprar perto do topo histórico. Porém, vamos analisar outros indicadores que não a cotação, o EV/EBITDA. O EV/EBITDA, ele está bom. Ele está com um EV/EBITDA hoje de 2,13, que está abaixo do EV/EBITDA histórico dele, que é de 3,33. Ou seja, o indicador que demonstra se ele está descontado o valor da empresa em relação ao EBITDA, ele está positivo, ele está valendo a pena. Como anda o preço sobre lucro? O preço sobre lucro também anda muito bem. Ele está com preço sobre lucro de 2,12 em uma média histórica de 36,59. Então, ele está valendo a pena. Como anda o preço frente às concorrentes? Olha, por ser uma empresa pública, ela sempre negociou com um certo desconto frente às concorrentes internacionais. Porém, antes era de 40% esse desconto. E hoje esse mesmo desconto está em torno de 60%. Então, está valendo a pena quando a gente compara com os concorrentes. Então, do ponto de vista de preço, sim, a cotação está péssima. Mas do ponto de vista de indicadores, vale sim a pena investir na Petrobras. Conclusão sobre a possibilidade. Ainda não está confirmado, porém é provável que se confirme e a venda será positivo para os investidores da empresa. E aqui o terceiro item, ela ainda está descontada em termos de EV/EBITDA e ROIC. Eu trouxe ali, quando estava falando sobre a recompra, o EV/EBITDA e o ROIC, mas eu quero voltar nesse assunto e dizer da importância desses dois indicadores, porque eu considero esses dois indicadores os mais importantes quando a gente vai selecionar ações. Eu li aquele livro da Fórmula para Bater o Mercado, do Joel Greenblatt lá. O nome não é exatamente esse, mas é próximo disso, a Fórmula Mágica para Bater o Mercado. E olha, eu fiz backtest, eu planilhei várias vezes carteiras teóricas desde 2016, 2017 e, rapaziada, é excelente. Tem até tese de mestrado no Brasil provando isso, tem vários estudos provando isso. Comprar ações baratas utilizando o EV/EBITDA e com alta rentabilidade, considerando o ROIC, é algo que vale muito a pena. E aqui está o Ramiro, lá do Clube do Valor. Isso aqui é um vídeo recente dele, onde ele colocou lá as melhores ações do ranking atual. A primeira está a Gerdau, mas olha a segunda, está a Petrobras. Está uma excelente empresa
para se comprar quando se considera a melhor maneira de selecionar ações no Brasil. O Ramiro ele não utiliza exatamente a fórmula mágica, mas é um método que ele mesmo fala que foi inspirado na fórmula mágica e que é muitíssimo parecido. Tem alguns detalhes, mas quando eu faço a minha própria e ele mostra no site dele, fica muito próximo. Então é muitíssimo parecido. 95, 90% parecido. Eu tenho uma carteira teórica que eu demonstro ela aqui no canal, é a carteira ACA, Aprender Criptomoedas Academy, e a Petrobras é minha maior posição, ela é a posição que está dando 17% de retorno, e sim, eu aportei mais do que deveria, porém ela está dando uma valorização muito boa, ela está com uma valorização, se eu não me engano, de 26%, então ela é a maior posição porque ela valorizou, ela teve a sua cotação apreciada. E aqui um breve resuminho da minha carteira, demonstrando que eu estou com uma rentabilidade muito boa. Ações estou com a rentabilidade 0,94, fundos de investimento imobiliário 5,94, criptomoedas 11,4, ETFs 4,93 e tesouro direto 7,82. Eu acho, quando considera a questão de investir em um método que é um método que tira o seu sentimento da jogada e é um método objetivo de comprar e vender ações, vale sim considerar comprar Petrobras hoje, tá? Porém, não faz sentido fazer isso quando você pensa naquele dividend yield gigantesco, que dividend yield gigantescos eles não se mantêm, tá? Tem pessoas comentando em vídeos no YouTube que eu fico impressionado. A pessoa fala que vai vender carro, vai vender casa, porque ela consegue comprar outro carro, outra casa em 2 anos se esse dividendo se manter. Não vai se manter, pessoal. Os dividendos da Petrobras e os dividendos, por exemplo, da Taesa não irão se manter. Por que os dividendos da Taesa, por exemplo, não vão se manter? A maioria dos contratos dela são atrelados à IGPM, por isso que está dando esses dividendos monstruosos. Porém, o IGPM já está arrefecendo e os novos contratos que ela está fechando, ela não está conseguindo fechar por IGPM, está fechando com outros indicadores que remuneram menos. Então, tenha muita calma, evite sempre a sardinhagem, estude muito e coloque sempre um capital que seja adequado ao seu perfil de risco. Nada aqui nesse vídeo é recomendação de compra ou venda. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião, se vale a pena, se não, se você não tem coragem de investir em empresa pública, em governo populista, você já traumatizou com empresa pública ou se não, se você está feliz. Olha, eu vou te contar. Eu, do ponto de vista particular, sou investidor de Banco do Brasil e Banco do Brasil, o pessoal vem falando há anos que tá barato, tá? Então, houve uma oportunidade para se comprar Banco do Brasil de 2, 3 anos aí e as pessoas não aproveitaram e agora estão querendo comprar quando está caro. Então, eu penso que Banco do Brasil é uma empresa menos sujeito aos desmandos do que uma petroleira, por exemplo, mas a gente sempre tem que ficar esperto com as estatais. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Esse canal irá mudar de nome e essa foi a minha contribuição. Confira os vídeos que estão aparecendo aí para você e selecione um para continuar na jornada do aprendizado.